Nosso Salvador e Yahshua Mashiach. Meus amados, eu quero trazer uma palavra aqui de reflexão para que nós possamos entender o sentido da coisa e o que está acontecendo no mundo. No livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículo 9 e versículo 10 e o versículo 11 adiante, é muito maravilhoso, mas eu quero ler. Talvez você está aí confinado, não tem uma Bíblia, e você vai estar ouvindo aí. Olha o que diz. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou o Criador, e que não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Olha o versículo 10. Que anuncio o fim desde o princípio. Que coisa linda! Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Ao versículo de número 11, é o chave, que chama as aves de rapina desde o oriente e os homens do meu conselho desde a terra remota, porque assim, desde que assim acontecerá, eu determinei e também farei. Eu determinei e também farei. O 12. Ouve-me, o duro de coração, vós que está longe da justiça. Faz chegar a minha justiça e não está longe a minha salvação. Não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Notou que esses versículos são coisa maravilhosa? O versículo de número 9 e o versículo de número 10 são versículos que mostram que o Criador está no controle de tudo, amado. O versículo 10 diz que anuncia o fim desde o princípio. Como foi que o Criador anunciou o fim desde o princípio? E que é para nós olhar para as coisas antigas. Amado, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, no capítulo de número 7, nós vamos ver o dilúvio. E nós vamos ver que naquela época do dilúvio, a salvação era a arca. A arca era a salvação. Mas ninguém queria entrar na salvação. Ninguém queria entrar na arca, que era a salvação. E se você for analisar, o povo hoje está em quarentena. E no versículo, Gênesis capítulo 7, versículo 11, vou ler o versículo 12, diz assim, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Se você for analisar também o versículo de número 17, se você for analisar o versículo de número 16, diz, os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme o Criador ordenou a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio. 40 dias. Hoje o povo está em quarentena. Será que não lembra alguma coisa? Meus irmãos, 40 dias levou o dilúvio. Nós sabemos que as águas cessaram com 152 dias. Isso quer dizer, amado, que a salvação estava na arca. A salvação era a arca. E a salvação hoje é o Mashiach, é o Salvador. É o nosso Salvador, aquele que morreu no Calvário por nós. Infelizmente, se você pensa que essa quarentena vai passar, meus irmãos, não vai passar não, não estou te trazendo medo não. Mas a tendência agora, você está pensando que o mundo vai ser mais o que era, vai ser normal? Não. O mundo não vai voltar mais a funcionar do jeito que funcionava, meus amados. Do mesmo jeito que está aqui. 40 dias durou o dilúvio e as águas aumentaram. Está no versículo 17. 40 dias durou o dilúvio e as águas aumentaram. E elevaram a arca acima da terra. Você entendeu? Mas Noé e a sua família estava protegida, estava guardada. Por quê? Porque estava dentro da arca. Meus irmãos, a arca hoje
é a salvação no Mashiach. Ele está dizendo no livro do profeta Isaías 46, versículo 10, que anuncia o fim desde o princípio. Então, se ele está dizendo que anuncia o fim desde o princípio, e que é para nós olhar para as coisas antigas, é para que a gente possa fazer uma reflexão do que aconteceu com Noé e com aquela geração. E com aquela geração que não quis aceitar a mensagem de Noé, que não quis aceitar a mensagem da salvação. É para nós olhar para lá, para Noé. Por isso que a Bíblia, o Mashiach vai dizer que nos dias de Noé comia, bebia, casava-se e também dava em casamento. Esse é o tempo, irmão. Essa quarentena não vai parar. A tendência é aumentar agora para frente. Por quê? Porque a salvação hoje não é mais pela arca. A salvação é através de confessar o Filho do Criador como seu Salvador pessoal. Estar firme com Ele. Agora, uma placa de igreja, de denominação não voga nada. Agora, uma carteirinha de pastor, uma carteirinha de bispo, de evangelista, de pregador, não voga mais nada, meu irmão. É pedir perdão pelos pecados, é se arrepender, é rasgar o coração e não as vestes. Amós escreveu no capítulo de número 8, versículo 11. Eis que vem dia, diz Adonai, em que enviarei fome sobre a face da terra, não fome de pão nem de sede, de água, mas de ouvir. Senhoras e senhores, não é de ler, é de ouvir. Você pode até ler a sua Bíblia em casa, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o Criador está dizendo que enviaria a fome de ouvir. Ouvir o quê? A palavra do Criador. Então esse é o tempo de você rasgar teu coração, pedir perdão pelos teus pecados. Que na hora que Cristo sair do santuário celestial, meu irmão, não vai ter mais sumo sacerdote para interceder pelos teus pecados, não. Neste momento ele é advogado, ele quer perdoar o teu pecado, ele quer defender a tua causa. Mas ele vai vir como juiz. Um dia ele será juiz e ele não vai ter como julgar a tua causa. Não tem como, agora ele quer defender, então aceita ele como Salvador, rasga o coração. Agora não precisa mais de um templo. Agora não precisa mais de reverendo como eles pregam por aí, não, tem que ter o pastor para dar a bênção. Não, a Bíblia diz que o Mashiach é o único mediador, meus irmãos. Mediador entre a criatura e o Criador. É o Mashiach que é o mediador entre o homem e o Criador, meus irmãos. Não existe. Então esse é o tempo de buscar ele enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Atos 4, 12. Debaixo do céu nenhum nome é dado entre os homens qual devemos ter a salvação no seu nome dele. É tempo de rasgar as vestes, é tempo de buscar a presença dele, é tempo de estar firme com ele, irmão. Porque o negócio da agora para frente é aumentar. Assim como o dilúvio ficou 40 dias e a tendência foi aumentar e só parou com 152 dias, assim vai ser nessa geração, porque ele está dizendo que anuncia o fim desde o começo. Então é para a gente lembrar isso. Fica na graça e na paz de nosso Salvador Yahushua o Mashiach. E compartilhe os vídeos. Compartilhe os vídeos. Não seja preguiçoso não. Compartilhe os vídeos para tentar ver se salva algum dessa geração perversa. Em nome do nosso Salvador Yahushua o Mashiach.